Alô, alô! Galera, olha só, se liga só, rapidinho. Escuta com atenção o que eu vou te falar, porque é extremamente importante, beleza? Show de bola? Maravilha. Você que vem me acompanhando nessa batida ao longo desse tempo aí, deve ter o quê? Uns 3 meses aproximadamente. Por aí, né? Acho que por aí, 2 meses, 3 meses, enfim. Eu espero que você esteja curtindo a aula, espero que você esteja realmente aproveitando a aula, porque a minha intenção é te ajudar ao máximo, é fazer você chegar na hora da prova, mandar ver, não perder um ponto de bobeira, beleza? Tranquilo? Quero que você seja realmente muito feliz na tua caminhada, na tua batida. É óbvio que se tudo der certo, se Deus quiser, vai dar certo. Depois desse curso de gramática, com teoria e tudo mais, eu vou falar sobre, provavelmente, de 2 coisas. Ou eu vou entrar em um curso de exercícios relacionados a alguma banca, beleza? Ou vou trabalhar apenas questões desafio com você. Eu poderia, inclusive, trabalhar aquelas questões polêmicas que eu crio, em artigos no site EVP. Eu poderia trabalhar também algo que eu gosto muito e eu acho que é bastante interessante, fazer um curso só de reescritura de frases. Existem mais de 20 tipos de reescritura. Então eu posso reescrever frases de diversas maneiras, me apoiando em vários recursos da língua. Isso também seria um curso bem legal. Até porque, que prova hoje, que concurso hoje, o cara deixa de trabalhar uma questão de domínio do registro culto da língua ou reescritura de frases. Toda prova tem isso, é incrível, né? A prova da ESAF, a prova do CESP, a prova da FCC, essas 3 bancas que eu falo muito, são bancas que trabalham muito esse tipo de questão. Agora, eu só falo muito dessas bancas porque elas são realmente muito importantes. Elas fazem muitos concursos ao longo do ano, não é verdade? Então, meu camarada, eu quero que você não vacile, não erre de bobeira uma questão, você precisa estar na ponta dos cachos, eu estou aqui para te ajudar e depois desse curso de gramática voltado para concursos públicos, eu vou falar sobre outros assuntos também muito importantes. Eu tenho certeza que você vai continuar nessa batida aqui comigo, a não ser que você passe logo, né? E aí, Pestana, cansei da tua cara, já passei, tô tranquilo, obrigado por tudo, tchau, adeus. Parceiro, isso também vai ser ótimo, você me mandar um e-mail, pô, Pestaninha, show de bola, obrigado, parceiro, gabaritei a prova, tamo junto, passei, depois sei lá, a gente faz um churrasco aqui em casa, eu te chamo, paga a tua passagem de avião e tá tudo certo. Beleza? Também vai ser maneiro. Agora, se você continuar assistindo as minhas aulas, aprendendo cada vez mais, ou por prazer, ou por lazer, ou por necessidade mesmo, enfim, estamos juntos, beleza? Sempre mesmo juntos. Agora, vamos lá. O que a gente já viu até agora, até essa altura do campeonato? A gente já viu muita coisa, cara. A gente já viu, por exemplo, coesão e coerência, algo muito importante. A gente já viu estrutura, processo de formação de palavras. Já vimos classes gramaticais. Eu quero dar destaque de novo, pelo amor de Deus, de novo, pai. De novo, eu quero dar um destaque para uma parada muito importante. Pronome, conjunção e verbo. Pronome, conjunção e verbo, parceiro. Se não tiver no sangue, chora. Porque vai chegar na hora da prova, vai ter lá uma questão de pronome, uma questão de verbo, uma questão de conjunção. E você? Vai garotear? Vai pestanejar? Claro que não, irmão. Você vai mandar bem, vai acertar uma questão. Não quero você errando questão desses 3 assuntos, que são os que mais caem todo maldito ano em prova. Depois disso, sintaxe. Tem que saber legal a oração, tem que saber legal a sintaxe, não pode ficar de bobeira, até porque quando chega a pontuação, como a gente está vendo até agora nessas últimas aulas, acho que tem 8 encontros, mais ou menos, que a gente está nessa batida de pontuação, nessas aulas a gente pôde perceber que muito de sintaxe é revisado. Não, essa vírgula aqui é colocada porque é uma oração subordinada adverbial reduzida. Pô, se você não sabe o que é uma oração subordinada adverbial reduzida, parceiro, como é que você vai conseguir colocar vírgula? Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, todas essas aulas que você já viu, revise, assista de novo, quantas vezes forem necessárias. Elas são
extremamente importante para você não errar uma questão na prova. Eu sou um cara muito chato, muito enfático. As coisas que eu faço, eu gosto de fazer com prazer, com satisfação, com perfeccionismo, para tentar te ajudar. Eu sei, mas não sou eu que vou fazer a prova, é você. Então, eu preciso colocar na tua cabeça o grau de importância de tudo que eu estou falando. Beleza? Algumas coisas que você tem que ter em mente. Se quiser anotar, é a hora. Anota agora. Isso vale para qualquer tipo de concurso, tá, irmão? Qualquer tipo de concurso. Primeira coisa que você tem que saber, bastante. Tipologia textual. Tem que saber principalmente dissertação. Tem que saber. Principalmente. Se você quiser saber alguma coisa relacionada à narração, saiba sobre crônica. Porque quando cai alguma coisa na prova é crônica de narração. Algum texto de narração é crônica. Dissertação argumentativa, cai bastante. Beleza? Outra coisa, segundo ponto, coesão e coerência. Tem que estar no sangue. Beleza? Não pode errar uma questão de coesão sequencial, coesão referencial, porque você deu mole de não gravar conjunções, nem preposições, tampouco pronomes. Não pode. Beleza? Não pode. Terceiro ponto, de morfologia, o que eu preciso saber? Processos de formação de palavras, normalmente derivação e composição que cai na prova. Outro ponto importante, das classes gramaticais. Você precisa saber bem, pronome, conjunção e verbo. Isso eu estou cansado de falar, quase toda aula eu falo isso, estou falando de novo, porque eu não quero, pelo amor de Deus, você errando uma questão dessa. Quinto ponto, importante, relacionado à sintaxe. Tem que saber tudo de sintaxe bem, para quando outros assuntos entrarem, você não ficar perdido. Tipo, pontuação tem a ver com sintaxe, concordância tem a ver com sintaxe, regência tem a ver com sintaxe, crase tem a ver com sintaxe. Você precisa saber. O que eu te indicaria para você saber bem? Olha, para você saber bem uma questão de concordância, você precisa saber bem sujeito. Então, se você sabe sujeito, questão de concordância nem é tão difícil assim, para te falar a verdade. Vamos lá, você quer fazer uma questão de regência, tem que saber transitividade verbal, predicação verbal. Se você não tiver o domínio de transitividade verbal, predicação verbal, você vai ficar defasado na hora de regência. E crase, inclusive. Pontuação, relacionada à vírgula principalmente. Pô, cara, não sei usar vírgula e tal, mais de 40 regras. Parceiro, se você sabe sintaxe, isso te facilita enormemente na hora de pontuar. Beleza? Porque quando o cara justifica uma vírgula, o cara justifica normalmente assim, a vírgula foi colocada porque está separando o aposto explicativo. Percebe que pontuação e sintaxe, conhecimento de sintaxe, estão diretamente ligados. Se você não sabe uma coisa, você não sabe outra. Beleza? Eu estou te dando o pulo do gato. É o momento de você colocar isso na tua cabeça e, parceiro, é agora, é minha vez, vou passar na prova, não vou garotear. Beleza? Outra coisa, vamos lá. Falei de concordância, falei de regência e crase, estão ligados à sintaxe. Na aula que vem, eu começo a falar de concordância verbal e nominal, são muitas regras, infelizmente, né? Vou fazer o quê? A culpa é minha? Não sou eu que faço a gramática, não é isso? Então, muitas regras de concordância verbal, concordância nominal. Eu vou falar mais ou menos o quê? 1, 2, 3, 4... 5, mais 6, 7 aulas de concordância, acredito que eu dê conta, talvez 8, ou seria 9, deixa quieto. Eu vou falar mais ou menos umas 8 aulas de concordância, depois entro em regência. Eu acredito que daqui a uns 20 encontros, mais ou menos, no máximo, a gente termine o curso bonitão. Acredito mais ou menos que seja por aí. Beleza? Se for antes, Brasil. Se for depois, está bonito também. O que importa é eu terminar tudo aquilo que você precisa saber para não ter mais galho na hora da prova. Beleza? Aproveita o curso, parceiro. Aproveita. Bom, depois de relembrar tudo o que é importante para você, eu vou terminar a pontuação hoje. Vou falar sobre aspas e reticências. Existe uma prova que todo ano, é incrível, todo ano, praticamente, né, também não vou dar uma de mãe de Ná, praticamente, Fundação Dom Sintra, NCE. Essas bancas gostam de trabalhar aspas e reticências.
Principalmente aspas. A FGV também gosta de trabalhar aspas. Beleza? Quando eu uso as aspas? Quando você usa as aspas? Como assim? Você não sabe quando você usa? Então vem agora, vem comigo, é a hora, parceiro. O que são aspas? Vamos lá. Aspas duplas, aspas simples. As aspas são sinais de pontuação que têm determinados propósitos, determinados objetivos. O doutor da UERJ em letras, José Carlos de Azeredo, cuja gramática se chama Gramática Wise da Língua Portuguesa, ele diz, ou ele coloca exemplos, melhor dizendo, de que você usa as aspas duplas ou simples indiferentemente. Porém, em manuais de redação da Presidência da República, outros manuais de redação oficiais, você encontra o seguinte: você usa as aspas duplas na maioria dos casos. As aspas simples você usa quando dentro da frase você já tem aspas duplas. Por exemplo, Roulet afirma que o gramático deveria descrever a língua em uso em nossa época. Vamos supor que eu queira destacar língua em uso. Eu uso aspas simples. Pestana, eu poderia usar aspas duplas? Parceiro, até poderia. Mas o recomendado é o quê? O recomendado é que se você já tiver dentro de uma frase aspas duplas, o ideal é usar aspas simples para destacar alguma coisa. As aspas simples também servem para marcar uma citação parafraseada. Como assim? Por exemplo, tem uma frase de Jesus Cristo muito conhecida que é: amai o próximo como a vós mesmos. Aí, eu estou escrevendo uma redação, no meio da minha redação, eu lembro dessa frase e parafraseio. Ou seja, eu digo a mesma coisa com outras palavras. Aí eu digo assim, nós devemos apreciar o nosso semelhante como a nós mesmos. É parecida, né? Com a frase de Jesus Cristo. Como eu estou parafraseando o que ele disse, eu coloco aspas simples para marcar a paráfrase daquilo que ele disse. Tudo bem? Mas, normalmente, as aspas simples servem para destacar um termo, uma expressão, dentro de uma frase que já está separada por aspas duplas. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola. Vamos às aspas duplas, porque elas interessam muito mais que as aspas simples. Primeiro exemplo. Roulet afirma que o gramático deveria descrever a língua em uso em nossa época. O que o Roulet disse? O Roulet disse isso aqui, ó. O gramático deveria descrever a língua em uso em nossa época. Então, Pestana, você está querendo dizer que as aspas marcam uma citação? Isso. As aspas marcam uma citação. Apesar de eu não ter colocado aqui como exemplo, e seria bom se eu tivesse colocado, né, Pestana? Eu vou te dar um exemplo aqui rapidinho. Volta aqui comigo. Rapidinho. Pedro. Aí vem a fala do Pedro. Onde está nosso amigo vascaíno? Por que essas aspas, Pestana? As aspas podem substituir o travessão quando marcam a fala de um personagem. Certamente está em segundo lugar. Olha aí, ó, as aspas duplas servem para marcar a fala do personagem. Então, no lugar do travessão, eu posso usar as aspas. Ah, Pestana, eu só quero usar o travessão para indicar a fala do personagem. Parabéns para você. Está certo. Ah, Pestana, eu quero colocar as aspas no lugar do travessão para marcar a fala do personagem. Parabéns para você. Você também está certo. Voltando. Beleza? Então, temos essa regra da citação e temos a regra também da fala do personagem. Você pode colocar travessão ou você pode colocar aspas. Você decide. Tudo bem? Muito bem, então, vem comigo.
Ela é muito fashion e tem approach. Ah, moleque. Estrangeirismo. O que é um estrangeirismo? É uma palavra estrangeira que não está totalmente, como é que eu posso dizer, fazendo parte ainda do nosso vocabulário, fazendo parte ainda do nosso idioma. Mas existem algumas palavras estrangeiras que são assimiladas e fazem parte do nosso vocabulário. Como, por exemplo, show. Você não coloca mais show entre aspas, porque a palavra show é um estrangeirismo já dentro do nosso vocabulário. É que nem pizza, você não coloca mais entre aspas, porque é um estrangeirismo que já foi assimilado pelo idioma, já faz parte do nosso vocabulário. Agora, fashion, nem tanto. E approach, tanto menos. Então, em estrangeirismos, o que é o normal? Aspas. Pô, Pestana, eu tenho visto muito a palavra fashion, approach, sexy ou qualquer outra palavra estrangeira em itálico, deitadinho. Também pode? Pode. Ah, Pestana, eu já vi também em negrito. Pode? Também pode. É engraçado, né? Conforme o tempo vai passando, novos recursos gráficos vão caindo no gosto das pessoas. Então, as aspas hoje não são tão usadas. Alguns, inclusive, dizem que polui muito o texto, esteticamente não fica bonito, enfim, cada um diz o que quer, né? Mas o fato é, está certo colocar o itálico em fashion e approach? Colocar fashion e approach em itálico? Sim. Colocar em negrito? Sim. Então, no lugar das aspas, eu poderia colocar em itálico ou negrito? Sem problemas. É uma maneira de você destacar que aquela palavra é estrangeira. Porque, na verdade, as aspas servem de fato, inerentemente, para destacar uma ideia. Por exemplo, no primeiro exemplo aqui, ó, o Lê afirma que o gramático deveria descrever a língua em uso em nossa época. As aspas serviram para quê? Serviram para marcar, destacar uma situação. No segundo caso, as aspas serviram para destacar um estrangeirismo. E no terceiro caso aqui, vamos ver? Não me venham com problemática, que eu tenho a solucionática. Lembra da Maravilha? Quando ele criou esse neologismo, solucionática? A palavra solucionática vem de um trocadilho com problemática, né? Problema, solução. Problemática, solucionática. Interessante que a palavra problemática já tem no vocabulário. Agora, solucionática não entrou para o dicionário. Se não entrou ainda, bom, pelo menos eu não sei se entrou, mas eu acho que não. Pelo que eu pude ver nos dicionários antes de fazer essa aula, não tem essa parada não. Solucionática, portanto, é um neologismo. Se é um neologismo, uma palavra inventada, eu tenho que colocar aspas para marcar esse neologismo, para marcar essa palavra inventada. Vamos que vamos. O homem, ledo de paixão, não teve a fortuna que desejava. Quem usa a palavra ledo? Quem usa a palavra fortuna no sentido de sorte? Quem? O homem, ledo de paixão, não teve a fortuna que desejava. Olha aí, ó, ledo e fortuna são palavras arcaicas. Fortuna é só usada em relação ao dinheiro, né? E não em relação à sorte. Então, esses arcaísmos, essas palavras antigas, que não mais são usadas, elas são destacadas por aspas. Beleza? Muito bem. Próximo. Olha aí, Jornal Meia Hora. Meia Hora é ótimo, né? Meia Hora é sensacional. Aqui no Rio de Janeiro faz maior sucesso. Mulher filé da Capilé e Repórter Nerd. Olha só. Então, Capilé é uma gíria. Mulher filé da Capilé e Repórter Nerd. Se liga só. Então, essas gírias aqui, Capilé, Nerd, você coloca entre aspas para marcar que é uma gíria. Beleza? Próximo. Anderson Silva passou o carro no adversário. Olha aí, ó, passou o carro. Significa o quê? Que ele destruiu o maluco, tratorizou. Beleza? Nocauteou o cara. Passou o carro é uma expressão popular. Nas expressões populares, eu também coloco entre aspas. Pô, Pestana, eu posso usar aspas dentro da minha redação? Se for o caso de eu usar uma expressão popular? Você pode não, parceiro, você deve. Para marcar para o seu interlocutor, para o cara que vai corrigir o seu texto, que as aspas estão servindo ali para quê?
para destacar uma expressão popular. Então o cara vai entender, pô, que bom, o cara soube usar as aspas. Outro exemplo, ele reagiu impulsivamente, lhe deu um não sonoro. Aqui as aspas simplesmente estão servindo para enfatizar, realçar, marcar uma exaltação, uma altissonância da palavra não. É como se eu estivesse falando assim, ó. Ele reagiu impulsivamente, lhe deu um não sonoro. Percebeu? Maravilha. Veja como ele é educado. Cuspiu no chão. Se ela fosse minha... Ah, não, essa aqui é outra frase. Vamos lá. Vê essa daqui primeiro. Veja como ele é educado. Cuspiu no chão. Pô, raciocina comigo. Se o cara cuspiu no chão, ele é educado? Claro que não, pô. Então, percebe que as aspas aqui estão indicando assim, quer ver? Ó, olha pra mim, rapidinho. Olha lá, veja como ele é educado. Cuspiu no chão, educado. Quando a gente faz assim, normalmente é com tom irônico, né? Ou normalmente para subentender uma outra ideia. Tá vendo aquele cara ali? Muito homem. Não tem essa babaquice que a gente faz? Então, as aspas servem para quê? As aspas servem para indicar que você quer passar uma outra ideia. Vamos lá. Veja como ele é educado. Cuspiu no chão. Pô, se o cara cuspiu no chão, ele não é educado. Isso aqui é uma ironia. Muito bem? Show de bola. Se ela fosse minha... Percebe que essas aspas estão destacando uma certa malícia na fala do cara? Então está destacando uma certa malícia. Se ela fosse minha... Ou seja, o minha, entre aspas, significa que não é minha... você entendeu, né? Eu não vou explicar safadeza. Vamos lá. Ouvi a notícia no Jornal Nacional. Ou Jornal Nacional, ou Jornal Nacional. Olha aqui, ó, itálico, negrito. Então eu posso colocar nomes, títulos de obras, de filmes, de mídias, de livros de uma maneira geral, de revistas, enfim, de mídias impressas. Eu posso, ou não, eu posso colocar entre aspas? Posso. Mas posso colocar em itálico? Posso. Posso colocar em negrito? Posso. Você decide. Vamos lá. Conheces a famosa frase, penso, logo existo? Observe que o ponto de interrogação ficou do lado de fora. Sabe por quê? Porque o ponto só fica dentro das aspas se a frase começar por aspas. Essa frase começou por aspas? Não? Então o ponto fica do lado de fora. Essa frase começou por aspas? Sim? Então as aspas vão... Ou melhor, o ponto vai ficar dentro das aspas. Beleza? Então vamos lá. Começou por aspas aqui? Não? Então o ponto vai ficar fora. Começou por aspas? Começou. Então o ponto vai ficar do lado de dentro. É uma regrinha que a gente tem que saber. Continuando, vamos que vamos. Reticências. As reticências são aqueles 3 pontinhos, né? Que normalmente indicam uma suspensão da palavra, uma interrupção de pensamento, normalmente indicam um prolongamento da fala. Vamos ver. Quer dizer, então, que você estava pensando que... Percebe o prolongamento da fala? Quer dizer que, então, você estava pensando que... Entendeu? É como se estivesse duplicando aqui na fala essa vogal, esse fonema. Então, você coloca reticências para indicar um prolongamento da fala. Não tem aquela parada? Para nossa alegria. Nossa alegria. Não tem essa parada? Então, os reticências indicam um prolongamento da fala. Vamos lá. Ei, o que você vai fazer agora? Estou saindo. Tchau. Olha aí, um prolongamento da fala. Beleza? Beleza? Tranquilo? Prolongamento da fala. Agora, depende do contexto, né? Eu não a beijava porque eu tinha vergonha. Olha aí, ó. Percebe que isso aqui indica uma hesitação, uma vacilação, uma timidez, um medo de falar alguma coisa.
Então o cara suspende o pensamento, ele interrompe o que ele vai falar pelas reticências por hesitação, vacilação, vergonha ou timidez, enfim, qualquer coisa do tipo. Cara, reticências é um negócio difícil de você dizer exatamente o que ele é, porque tudo vai depender da intenção do autor, do contexto. É um pouco complicado, mas a gente tem que aprender, né? Principalmente os casos assim mais corriqueiros. Vamos lá. Ela é linda. Você nem sabe como. Desculpa, vamos lá. Ela é linda. Você nem sabe como. Percebe aqui o como, aí vem as reticências. Há um tom aqui meio malicioso, um tom meio safadinho, não é isso? Show de bola. Ela é linda, linda. Olha aí, essas reticências também indicam um prolongamento. É como se o cara tivesse totalmente envolvido com a mulher, olha para a mulher, acha a mulher linda, ele diz, ela é linda. Olha só, as reticências servem para indicar um prolongamento da fala, beleza? Pode indicar também um suspense, quer ver? Olha para mim rapidinho, olha para mim, um suspense. Imagina, tem um grupo de crianças assim na tua frente, criança se amarra em história de terror, aí você vai, vou contar agora uma história de terror, apaga a luz, acende algumas velas, cria aquele climão com as crianças e tal, aí você vai e diz assim, existia um homem, aquela voz grave, né, bonita, que nem a minha, aí você vai e diz assim, existia um homem que morava numa casa com todas as paredes pretas, uma casa mal assombrada, perigoso. Quando esse homem saía na madrugada, algumas crianças ficavam olhando das suas janelas. Só que às vezes ele olhava de relance, como se estivesse percebendo aquelas crianças. Algumas ficavam com medo e nunca mais apareceu nas janelas. Mas tinha um garoto muito abusado. Esse garoto ficava sempre olhando para ele quando ele saía de madrugada. Teve uma vez que o cara virou de relance, o garoto tomou um susto, caiu de costas. E da próxima vez que ele saiu de madrugada, o garoto olhou de novo, só que escondido pela janela, na frechinha lá da persiana. Só que o cara percebeu, olhou de novo, ficou com medo. Um belo dia, o cara não saiu de madrugada. O garoto estava em casa sozinho com a babá estava dormindo, os pais tinham saído, aí o garoto estava no sofá da sala, decidiu subir para dormir, aí daqui a pouco a porta começa a se abrir lentamente. Na hora da escrita, o que o cara faz? Na hora da escrita, o cara não coloca reticências. As reticências marcam o quê? Marcam o suspense. Aí daqui a pouco aparece a babá, o garoto. Aí reticências, marcando um prolongamento, o fim do suspense. Beleza? Tranquilo? Galera, chega de falar besteira. Acabou. Tem mais nada a falar sobre sinal de pontuação. Na aula que vem eu falo de concordância. Beijo no coração, daqui a pouco a gente volta. Fui!